Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma entrevista com o mago e ocultista, o meu nobre amigo Nino Denani. É daqui a pouco. Nesses primeiros minutos a gente deixa os nossos robozinhos da Twitch, do Twitter, do Discord fazerem o trabalho sangrento pela gente e avisarem também para o nosso pessoal que a live já começou. Boa noite a todos vocês, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. Meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista, como o nosso querido amigo Vampirão já falou. Já tem uns 15 anos que eu estudo isso, faço parte de ordens iniciáticas. Hoje em dia sou grão-mestre, estou à frente de uma ordem. Estou compartilhando a liderança de uma ordem iniciática, que é uma dessas coisas que as pessoas acham que não existem, né? Mas existem, né, meu amigo? Pois é, né, Nino? As pessoas juram que tudo isso que a gente faz, que a gente vive, inexiste, né? Não está no mundo, é tudo de mentira. Tem o pessoal que eu acho mais interessante, que é o pessoal que jura que não existe coisa alguma de nada disso que a gente faz, que a gente existe, que a gente vive. E tem o pessoal com a descrença seletiva, né? Tipo, só não existe o do cicrano, só não existe o do fulano. E tem Cara, esses surtos. sabe assim, eu tenho feito algumas iniciativas ultimamente de ir um pouco mais a público, né? Então eu estou fazendo umas iniciativas um pouco maior no que a gente vai chamar aqui, no que eu vou chamar de mundo comum, né? Então eu fui num podcast esses tempos atrás, eu estou falando com pessoas que não estão envolvidas nisso que a gente faz, né? Nesse planeta que nós vivemos aqui. E tem sido uma experiência muito interessante, porque realmente muita gente. Não é nenhuma questão de eu não acredito em magia, eu não acredito em seres da noite, eu não acredito em espíritos. É uma questão de, cara, eu nunca ouvi falar de maçonaria. Eu não. O que é isso? Ordem secreta? Vocês estão viajando. Então, tipo, eu percebo que a gente, na verdade, fez um ótimo trabalho enquanto era de nosso interesse manter as coisas escondidas, né? Porque realmente a grande massa do público nunca ouviu falar das coisas que a gente faz assim. Isso é interessantíssimo. Uhum. É curioso, né? Pra gente que tá dentro desse contexto, e a gente flutua aí próximo, né, dos próximos aqui uns dos outros, tudo parece assim, perfeitamente. O Nino está lá fazendo, tem a ordem dele, correndo, tem o pessoal do Conhecimentos da Humanidade, tem o pessoal do Marcelo Deldébio, o pessoal do Claudinei Prieto, estão lá, o pessoal da Tânia Gori. Mas pro resto do mundo é engraçado. A gente vive assim tem uma névoa de desconhecimento muito grande. E quando a gente aparece alguma coisa, a gente aparece fora do nosso contexto, a gente experimenta, né? A gente causa esse choque de realidade, né? O que a gente fala, de alguma maneira, impacta as pessoas que juram que nada disso existe. E também ao mesmo tempo, a gente vê um pouco desse mundo cotidiano, né, Nino? Bem, como a gente pode dizer, bem contrastante, né? Agora, você sabe que isso tem tudo a ver, essa questão dos mundos dentro de mundos, né? Porque eu, na verdade, eu faço uma coisa que eu digo que não existe, né? Eu trabalho com coisas que não existem. Inclusive o Ocultaria, que é aquele evento que você participou no ano passado, é o evento, é o simpósio das coisas que não existem, né? É a tagline do evento. E isso tem muito a ver, cara, com o tema que você me chamou para conversar, são as distopias, né, do futuro, como é que serão essas coisas, qual é a visão romantizada, talvez, sobre as distopias. E uma característica muito básica da distopia é exatamente os pequenos grupos, né, ou indivíduos muito separados em guildas, por assim dizer, tentando sobreviver a uma catástrofe, né, Uhum. que a gente vai conversar sobre o que eu acho dessa catástrofe. Mas quando eu comecei a ter esse tipo de contato com o mundo real, digamos assim, porque eu tô nisso há muito tempo, você tá nisso há muito tempo, a gente acaba perdendo a referência de vida, né? Porque a gente realmente sai, a gente deixou para trás aquela vida normal e cotidiana para viver uma outra coisa, né? Eu não tenho emprego, por exemplo, daquele emprego que todo mundo conhece, das 9 às 6 da tarde, na frente de, sei lá, de um computador fazendo planilha.
eu até tenho, fico na frente do computador fazendo planilha, mas é para ver as minhas coisas oriundas do meu planeta, dessa coisa onde eu estou dentro, e que é diferente do mundo todo, e a gente acaba se perdendo, né, dessa conexão. Quando eu resolvi pôr as caras para fora e falar assim, olha, eu vou falar com vocês, pessoas que como eu também é pessoa, mas a gente está em planetas distintos, eu comecei a ver que a separação de vários planetas dentro do mesmo planeta, ela é muito ampla, porque meio que cada nicho cultural, por assim dizer, forma seu próprio planeta. Então eu não consigo adentrar ao planeta dos jogadores de futebol ou das pessoas que curtem futebol. Eu também não consigo entrar no planeta das pessoas que curtem cozinhar ou que gostam da cultura da culinária, né? A gente meio que morde a bordinha desses nichos, só que a gente não consegue adentrar. E aí, cara, isso está trazendo, essa percepção que eu acabei de contar, está trazendo um problemão para a nossa sociedade, que eu acho que talvez seja o começo de uma indicação da distopia que a gente vai viver em algum momento, porque sim, eu vejo isso. Eu sou que nem o Pondé, eu sou cínico para ver as coisas, então eu tendo a ver as coisas como são e não como deveriam ser, né? Essa vontade nossa de mordiscar as bordas de várias culturas, de vários subgrupos culturais, junto com a nossa posição na sociedade, política, mas principalmente profissional, né, como a gente tem que se portar dentro de uma empresa, está criando um monte de especialistas de nada. Por quê? Porque, por exemplo, você tem toda a sua cultura vampírica aí. E eu, por diversas vezes, faço várias brincadeiras com você, como você faz brincadeiras comigo. E é brincadeira, a gente se respeita. Agora, o que a gente vê na sociedade acontecendo é você tem a sua cultura vampírica e eu sem saber de nada. Porque eu li 1 ou 2 livros da Mary Shelley ou da Anne Rice, fala, Lord A, você tá fazendo errado, você não é um vampiro de verdade, porque você tinha que estar com o olho pintado de preto. E ridicularizando você que tem toda a sua vivência na cultura, porque eu acho alguma coisa e eu tenho esse meu achismo vira certeza. Então, eu tô falando isso por quê, cara? Porque eu tenho visto muita gente discursando a respeito disso. O Léo, do Conhecimentos da Humanidade, eu fiz uma live lá semana passada e ele abordou exatamente isso. Ele falou, cara, eu trouxe uma xamã aqui no meu canal para fazer um ritual de saúde para todo mundo que está desesperado com o Covid. Era uma senhora, 60 anos de xamanismo, e tinha gente no chat falando que essa senhora estava fazendo errado. Saca? Uhum. Tipo, cara, qual é a sua, mano? Cala a boca! Só ouve! Saca? Agora, imagina isso aplicado em outras áreas, direito, medicina. A medicina a gente está vendo, né? São esses espertinhos que popularizaram cloroquina, que popularizaram kit Covid, que popularizaram cara, essas prevenções malucas que não existem, não surtem efeito, que fizeram com que a gente atrasasse a compra de vacinas porque um maluco preferiu apostar numa coisa que não funciona. Uhum. Né? E a gente está agora vendo 3, 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil por causa desse tipo de problema, de especialistas de nada achando que sabem mais sobre virologia, sobre infectologia, sobre vacina do que cientistas, né? E aí a gente começa a viver essa coisa maluca que a gente tá, cara. E você quer saber onde a gente vai chegar? Blade Runner. Cara, se a gente chegar no Blade Runner, e que a gente, né? Eu gosto de pensar que a gente, né? Também quem estiver aqui com a gente, eu realmente espero que cheguemos a algum lugar, sim, né? Que continuemos em contato, continuemos nos reencontrando, né? Mas, Nino, é trágico, né? Há uns anos atrás, eu assisti um seriado na HBO chamado Chernobyl, que era sobre o desastre daquela famosa usina nuclear, né?
E basicamente, o diretor da usina era o dono de uma loja de sapatos antes de ser elevado ao cargo de diretor daquela usina nuclear. E o cara fazia vista grossa e não dava a mínima para o que o pessoal que era cientista nuclear avisava ele dos problemas que estavam acontecendo ali dentro. E você para ver isso num filme e você, nossa, não, pô, tá lá, né, anos 80, tá, né, pô, o mundo, não, pera, o mundo mudou, o mundo não é mais assim. Não que eu tenha sido desses, não, o mundo mudou, o mundo vai para algum lugar, né? Não, eu tenho dúvidas sérias, eu sou cético, assim como você também em relação a isso. Mas assim, você tá, mas acho que, ok, acho que é um negócio, exageraram, tá meio fora de contexto, é pra dar drama, é pra colocar drama na história. E aí veio o ano de 2020. E a gente percebe que não era só na Rússia, era um negócio geral, esse despreparo, essa hiperespecialização das pessoas. O Robert Anton Wilson tocava muito nessa questão no Ascensão de Prometeus e nas outras obras dele, que é uma espécie de hiperespecialização que foi tomando conta das pessoas. As pessoas foram se tornando mais ou menos, sabe, as abelhas, uma colmeia, Nino? Que cada um é Sei. fabricado, não vou dizer fabricado, mas nasce com aquela função específica e faz só aquilo. A gente Sim, percebe sim. que, vou dizer, a sociedade, a cultura foi Admirável Mundo Novo, né? admirável mundo. Eu ia chegar nele. E, cara, você percebe que os caras vão especializando tudo e nessa hiperespecialização vão fragmentando, vão cindindo, vão cortando. E aos poucos vai se perdendo uma visão do todo. Você não vê a floresta, você só vê um determinado tipo de planta na floresta e é como se aquilo ali fosse a razão da floresta existir. Todo o restante da atmosfera, todo o restante do, bio, do biossistema, do ecossistema que está Ecossistema. ali, inexiste. E a gente está vendo demonstrações grotescas disso nos noticiários, no universo das redes sociais, né? E, cara, é difícil não pensar nesse esquema de distopia mesmo. É Mas você sabe difícil. assim, cara, eu tenho um especial agrado no estudo do cérebro, né? Sempre, tem uns 5, 6 anos para cá, por conta da magia, né? Eu sou hermetista, o hermetismo ele vai falar que o todo é mente, o universo é mental, e para isso eu desejei estudar sobre a mente e acabei chegando no estudo do cérebro, do aparelho orgânico, né? E aí eu comecei a ver que nós temos alguns problemas no nosso cérebro que faz tudo isso que a gente está fazendo. Ou seja, o nosso cérebro ele evoluiu, né? Nós somos Homo sapiens sapiens porque nós temos pedaços muito específicos do nosso cérebro que servem para coisas muito específicas, por exemplo, sobre o ato de pensar sobre pensar, né? Que nenhum outro animal até onde a gente sabe faz isso. E aí, por tamanha complexidade de aquisição de informação que nós temos nesse sentido, o nosso cérebro acabou criando mecanismos de defesa que um deles a gente vai chamar de mente descontínua, né? A psicologia vai chamar de mente descontínua. O que, que é isso? É a nossa incapacidade de observar processos complexos. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu vi sei lá o que, que ele era da USP, e ele ficou muito famoso porque ele é um negacionista do aquecimento global. E ele Hum. falou em uma entrevista que ele deu que tudo bem se a gente queimasse toda a floresta amazônica, porque em 200 anos a floresta ia estar lá do jeito que está. É, Olha como né? como é falho pensamento, porque, cara, é óbvio que não, saca? Tipo, se você queimar toda a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, você vai matar toda uma questão de fauna e de flora, que não vão Uhum. mais existir. Tipo, os bichos não vão nascer do nada. Sacou? Uhum. Tipo, eles não vão aparecer. Você mata todos os macaco prego, não vai aparecer mais macaco prego. Se você matar todas as abelhas, não vai ter que polinize. Ou seja, tipo, é toda uma cadeia de pensamento que as pessoas escolhem, não escolhem, elas são levadas a não ver por causa do nosso cérebro. Eu estou dando um exemplo muito extremo, mas a gente pode trazer uma coisa um pouco mais para nossa vida nos processos do dia a dia, sacou? É, as pessoas tendem, por exemplo, a generalizar situações. Então, por exemplo, a pessoa olha uma pessoa de cor, uma pessoa negra, e automaticamente acha que é bandido, acha que é não sei o quê. Cara, isso é
falta de problematização. Aquela pessoa é um indivíduo. O que faz ela ser diferente de mim? É só a melanina da pele dela. A melanina não influencia na violência, não influencia. Mas, entretanto, temos uma questão histórica, onde as pessoas negras foram escravizadas. Então, elas não saem no mesmo patamar que eu saio, por exemplo, quando eu nasço. Né? Por mais pobre que eu seja, eu posso nascer na favela do lado do barraco de uma família negra. Ainda assim, eu sou privilegiado porque não tem uma história de escravidão atrás desses caras, aonde nós, povo brasileiro, fomos acostumados a olhá-los como inferiores. E as pessoas não compreendem essa situação. E pior, a gente Perpetuam, continuam a construiu... corrente. Não, porque a gente construiu, nós, sociedade, nós construímos na época da eleição do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro, por incrível que pareça, não tem tanta culpa nisso, mas na época da construção do Bolsonaro, nós construímos um conceito que era assim: você não pode problematizar. Se você você está problematizando, e começamos a usar isso de forma pejorativa. Lá vem o problematizador. Só que, cara, problematizar uma situação é o mínimo que você tem que fazer para entender a situação. Né? Você tem que entender, observar elas por outros ângulos. Então, eu estava falando aqui da diferença, do preconceito que o negro sofre, e estava tentando imaginar o que eu poderia estar falando que as pessoas vão me ouvir, os negros em principal, e eu falar assim: esse cara tá falando merda. Porque o povo negro... Porque eu estou problematizando enquanto eu estou falando. A gente esqueceu, a gente deixou isso de lado. Né? Então a gente não problematiza, por exemplo, religião, e a gente criou um monte de tapado. A gente não problematiza política, e a gente tem gente morrendo de Covid agora, né? Não por causa não foi o presidente que fez o Covid, mas é ele que está atrapalhando as negociações para a gente terminar com esse negócio. Enfim, por falta de problematizar. Essa falta de problematização, meu caro Lorde A, é uma coisa que eu acho que o Saramago falou um tempo atrás. Não, foi o Humberto Eco. Humberto Eco falou um tempo atrás. Eco. Sabe que o Humberto Eco nos odiaria no automático, né? Por quê? Quando ele saiu com aquela máxima dele, né? Sobre qualquer pessoa poderia ter o alcance de um prêmio Nobel, né? Na verdade, era um pouco a vaidade dele ali que não conseguia aceitar que qualquer pessoa poderia ter, por exemplo, um programa como esse que a gente está se encontrando e conversando, né? Mas eu adoro. Mas o Humberto Eco, cara, Nome da ele Rosa, era Pêndulo de Foucault. Um cérebro privilegiado. Ele ia entender e provavelmente absorver a tecnologia a favor dele, cara. Tipo, ia ser bom. Mentes assim são raras. E é sobre isso que eu quero falar. Humberto Eco, uma vez, ele falou que toda a sociedade entra em colapso, né? E nós estamos, em breve, entrando em colapso, que a gente vai entrar na distopia. E é interessante observar o colapso, porque existe... Quando a gente fala de sociedade entrando em colapso, a gente não está falando que todas as pessoas vão morrer, vai ter uma extinção em massa de seres humanos, não é isso. Mas é que a sociedade ela tem um crescente, aí ela estagna um tempo e começa a cair. Esse crescente a gente costumava medir com o crescimento, com o PIB, né, com o crescimento econômico do país. Então a gente mantinha em 4%, 5%, não sei o que. E a gente, de repente, agora com a pandemia, a gente está caindo. Só que qual que é a grande situação? A gente já teve um colapso disso, o mais recente é na Idade Média. Então a gente tinha civilizações muito imensas, muito grandes, muito potentes, muito sociais, como a Grécia, Roma, Egito, né? Que eram sociedades que investiam ali no pensamento social, que investiam na situação de crescimento. E aí essa sociedade vai inchando, 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 e uma hora ela colapsa. O problema do colapso é que os inteligentes morrem, porque eles são minoria. E aí a gente tem, não que não exista produção intelectual ou produção, né, positiva dentro da Idade Média. Tivemos. Mas, por exemplo, a Grécia, que é a civilização imediatamente anterior à Idade Média ali na Europa, a Grécia tinha sistema de esgoto. Os caras sabiam que a gente tinha que jogar as fezes fora. Os caras tinham um aqueduto.
os caras tinham processos de torra, os caras tinham um monte de coisa. Aí veio a Grécia. A Grécia era aquela briga entre Roma e o resto da Europa ali, né? Depois Inglaterra, França, não sei o que lá. Essa guerra foram matando as pessoas. Quem morreu? Os inteligentes, né? As pessoas que tinham alguma coisa a oferecer, porque eles eram minoria. Quem ficou? As pessoas que não sabiam fazer nada daquilo. E aí a gente tem a Idade Média, onde as pessoas jogavam a merda pela janela. Literalmente, né? Os castelos tinham um Literalmente. banheiro que era um buraco que ficava para fora do castelo, do muro do castelo. Uhum. É, e eu acho que a tendência que a gente tem, a gente está começando a ver o colapso. Foi talvez abreviado, adiantado por causa do Covid, mas a gente está começando a ver o superávit de. Eu vou usar um termo que espero que vocês entendam não como ofensivo, mas o termo do jeito que foi criado, tá? A gente tem uma aumentada do número de imbecis e a derrocada do número das pessoas que têm algum tipo de mente para ajudar a gente. E eu não estou me colocando em nenhum dos dois pontos, tá, gente? Eu posso, inclusive, ser um imbecil. Mas a, a gente está vendo isso acontecer. Tá com os nossos olhos. Tem um tanto de gente morrendo hoje no dia porque os imbecis prevaleceram. Você entende isso? E isso a gente vai Absolutamente. chegar, cara, em algum momento, a gente não vai chegar numa utopia tipo Matrix. A gente vai chegar numa utopia tipo Mad Max, tá ligado? Combustível faltando, porque o combustível fóssil já está começando, né, a dar seus últimos suspiros. Em contrapartida, a gente não investe em energia limpa ou energia renovável o quanto a gente deveria investir. A gente já tem alertas de falta de água potável em grande parte do mundo, né? Na África quase inteira, por exemplo, a gente tem alerta de falta d'água. Ou seja, a gente está caminhando para um Blade Runner. Né, todo mundo virar no deserto, o Saara está começando a avançar para a América do Sul agora, né, pegando ali a parte do Nordeste brasileiro e começando a entrar. O que está segurando ali ainda é o Maranhão, que tem uma faixa de mata bem extensa, né, e depois a floresta amazônica, mas a gente recebe camada de areia do deserto do Saara. Então, assim, logo a gente vai estar num desertão, sem água, né, tentando trocar víveres por água para a gente conseguir ter um pouco de vida. É claro que isso não vai acontecer nos próximos 50 anos, mas talvez aconteça nos próximos 100 se a gente não mudar de estratégia, né? Uhum, absolutamente. Sabe, que você estava falando, mencionando, né, a mudança da civilização grega, ou melhor, até mesmo da civilização romana, né, que pegou carona na cauda do cometa dos gregos e também desenvolveu bastante coisa. Porém, na Idade Média, Nino, você mencionou a questão dos aquedutos, a questão dos esgotos, mas o negócio era muito mais grave. O pessoal foi esquecendo até mesmo como produzir o ferro ou o aço para fazerem as ferramentas para usarem nas plantações, né? Para a gente ter para a gente assim ter uma ideia do drama, da questão pesada que era, né? E ao mesmo tempo, o curioso da Idade Média é que se não fosse pela turma dos árabes, pela turma dos muçulmanos, todo o trabalho a maior parte, né, o grosso do trabalho dos filósofos, as receitas, as instruções de como fabricava novamente os utensílios, as ferramentas, a importância dos esgotos, dos aquedutos, e não vou nem entrar na parte da medicina, não vou entrar nem na parte da filosofia, não vou, se vou deixar assim de fora muitos temas assim coligados com tudo isso teria se perdido se não fosse a entrada deles na Península Ibérica, né? Então, ao É mesmo claro que tempo, assim, a gente não tem, a gente dessa vez, nessa construção que a gente está pensando aqui, que a gente está criando aqui, que a gente está enxergando momentos dela aqui, cara, a gente não tem salvadores dessa vez, em nenhum dos lados, né? eu sempre assim, primeiro, eu só queria fazer uma ressalva. Eu evito muito falar do tema Idade Média, porque na ordem tem um historiador que é medievalista. Né? O cara manja pra caralho de Idade Média e toda vez que eu falo ele me dá um puxão de orelha em alguma coisa, cara. Então, tipo, eu evito ao máximo falar, tá ligado? Porque, tipo, muita coisa do que está no senso comum a respeito da Idade Média não é real, né, segundo a Sim. história. E os historiadores estão tentando mudar o paradigma. Só que eu tenho medo porque eu não sei de verdade, então eu prefiro me ficar recluso. Mas a grande situação, cara, é que assim,
Ah, olha só que bonito que está acontecendo. A gente erradicou uma das piores doenças do planeta, que foi a peste bubônica, né? Uhum. A peste negra. E ela tá voltando. A gente já tem casos de peste negra em alguns lugares. Sim. A gripe espanhola, eu nem preciso falar, né? Sarampo tá voltando. Cara, por que tá voltando tudo isso? Porque as pessoas esqueceram que a vacina ajuda, né? Esse processo de esquecimento, na verdade, ele é um processo também natural, porque assim, a gente teve toda uma geração que sofreu com varíola, né? E aí a galera lá da China desenvolveu lá o primórdio da vacina, né? Que é pegar a varíola, deixar secar no sol e inalar a casquinha seca ali. Então, com o tempo, a gente foi vendo várias doenças acabarem. A difteria acabou, né, quase foi erradicada. Várias doenças acabaram. O que acontece é que, por exemplo, a minha geração já não viu ninguém doente com essas coisas. Eu não vi nunca ninguém com difteria, com pólio, com sarampo. Eu nunca vi ninguém. Então a gente não vê o terror que é esse tipo de doença. E, portanto, a gente tende a achar que a doença não existe ou que ela não é tão grave, é só uma gripezinha. E aí a gente esquece da potencialidade daquelas pessoas que precisaram buscar a solução para isso, como estão buscando agora. Uhum. E aí a gente nega o funcionamento, mas só porque a gente nunca viu. Tipo, eu tomei todas as vacinas, logo eu nunca fiquei doente com essas coisas. É claro, porque eu tomei vacina. Não é o contrário, tipo, eu não ficaria doente se não tomei vacina. E se o seu filho que tá me assistindo aí não pegou, não tomou as doenças e não ficou doente, é por minha culpa, porque eu tomei a vacina. Né? Você é uma bombinha relógio, seu filho é uma bombinha relógio que tá andando por aí e ele tá sendo protegido por todas as pessoas que tomaram a vacina no lugar dele. Né? Então, você entende qual que é a minha grande pegada? Eu acho que assim, cara, eu venho, a ordem que eu pertenço, a gente criou, a gente mudou um pouquinho o foco dela nos últimos anos, porque assim, a gente percebeu esse processo de derrocada da sociedade. E a gente falou, cara, a única forma que a gente tem para lutar contra isso é adquirindo e produzindo informação. Então, o primeiro passo que a gente fez foi vamos criar uma biblioteca de Alexandria, onde a gente vai guardar todo o conhecimento que a gente conseguir pôr à mão. Então, as monografias das pessoas que estão lá estão todas guardadas, os livros que já são domínio público, a gente pega, faz um PDF e guarda. Então, tudo isso a gente está guardando na nossa biblioteca. Além disso, a gente tem o propósito de divulgar conhecimento. E é aí que eu, como sou uma espécie de embaixador da ordem para assuntos externos, digamos assim, Uhum. para outro mundo, né? Acabei tomando essas atitudes que eu tenho tomado de vir a público mesmo, no público, né? Tipo, na galera profanona, para falar, gente, olha só, eu sou mago. Não que isso seja importante, mas você sabe o que a gente faz? A gente estuda. A gente estuda sobre o corpo humano. A gente não... Esses negócios que vocês falam aí da gente, que a gente fica fazendo pacto com o demônio, vendo o espírito, a gente até faz. Mas olha um outro lado aqui. Eu estou fazendo neuropsicologia, que eu não precisava. Tem lá o Léo Lousada, que tem 4 pós-graduações. Tem o Bruno Lanaro, que é psicanalista. Tem não sei que, esse meu amigo lá que é historiador. Tem não sei quem que é geógrafo. Tem não sei quem que é biólogo. Tem não sei quem. O único jeito de nós nos salvarmos quanto população é adquirindo conhecimento. Então, já que é tão difícil a gente ter esse conhecimento dos meios formais, né, tipo a escola, por exemplo, que tal se a gente fizesse um pacto entre nós aqui e nós fizéssemos essa busca pelo conhecimento para não chegar nessa distopia? Então, as minhas atividades, o meu canal mudou drasticamente nos 2 últimos anos, exatamente porque eu assumi esse papel. Me deram uma carimbada lá na ordem, já que eu tinha um canal, eu falei assim, beleza, eu pego isso. E comecei a fazer esse tipo de iniciação. Tanto que eu fui a primeira aparição pública que eu fiz foi com o Rodrigo Bonsaver, né, que é o Spook Houses, e uma galera fala muito mal do Spook, e Cara, tipo, até ele posso tava só fazer conversando uma comigo ponta? ontem, ele falou, Posso só fazer uma diga, ponta, Nino?
Cara, eu ia até te perguntar do Rodrigo do Spook Houses, que eu acompanho o trabalho dele um pouco mais à distância. E assim, eu admiro, ele até já foi na casa de alguns colegas meus, já fez aquela limpeza energética dele e tudo mais. E é um cara que eu admiro bastante. Eu admiro ele pelo trabalho espiritual dele, mas principalmente pela coragem dele de expor algumas coisas que ele expõe e com a praticidade e simplicidade com que ele traz esse conteúdo para as pessoas. Eu admiro muito esse cara. Eu gosto dele, cara. Ele tá no meu hall dos melhores amigos hoje em dia, assim. Eu gosto muito dele, de verdade. Eu tinha muitas desconfianças dele antes de conhecê-lo. Uhum. Principalmente aquele negócio que ele faz de ler, né, ver espírito pela televisão, essas coisas todas. Eu até tirava sarro dele. Não publicamente, né? Eu com meus amigos mais próximos, a gente até tirava sarro. Mas aí um dia que eu encontrei ele pessoalmente, cara, ele fez essa leitura na minha casa. E ele me falou coisas que eu tinha feito. Não Yeah. era coisas, tem um espírito, um obsessor. Foram defesas mágicas que eu criei. E ele descreveu as defesas. Aí eu falei, porra, mano, aí não tem como duvidar disso, né, cara? Porque Uhum. é foda. Mas enfim, é legal trazer isso, porque assim, eu fui com o Spook lá num dos podcasts e a galera falou muito mal dele. E pouca gente falou mal de mim. Primeiro, porque eu tenho um canal inexpressivo ainda, o cara tem 1 milhão de inscritos, eu tenho 50 mil. Mas a segunda coisa que eu acho que me blinda um pouco é que eu trago a parte científica. Eu não me prendo, embora eu fale de magia, mas eu não me prendo ao misticismo puro e simples. Eu Uhum. tento entender o que é o misticismo. Porque a escola da onde eu venho, cara, e agora o Gon tá assim, né, a ordem que eu faço parte, a gente, a gente tem uma busca nossa, que é uma busca muito científica, que é a busca pelo fio guia, que a gente chama. É buscar a explicação que explica as explicações. Então, por exemplo, você tem todo o seu lance com o voo noturno, né, com a projeção astral. Eu tenho um negócio que eu chamo, que eu aprendi que era assim, chamo de projeção de mente. O Rodrigo Bonsaver, ele faz um outro processo, que é muito parecido, mas ele aprendeu lá com os monges tibetanos. Há um tempo atrás, eu trouxe para o canal o Cacauerá. Eu nunca sei falar o sobrenome dele certo, se é Cacaverá ou se é Cacauerá. É o Mas índio, é que ele é um índio pajé, não brasileiro. é? Não é pajé, mas ele é um Pajé não, índio brasileiro. perdão. Mas ele tem uma E associação voltado para preservação dos conteúdos indígenas. tem, Eu vi essa tem, entrevista tem, sua, tem, gostei tem. muito dele. Então. Foi uma E boa ele trouxe entrevista. muita coisa dos índios brasileiros. Obrigado. Ele trouxe muita coisa dos índios brasileiros que falam muito a respeito desta viagem que os pajés fazem, inclusive usando alucinógenos como ayahuasca, rapé, essas coisas todas. O rapé não, mas o alucinógeno, o ayahuasca e outras coisas tantas aí. Então, o meu papel é buscar o que está ligando tudo isso. Quando eu faço a minha projeção, você faz seu voo noturno, o que está funcionando aqui no meu corpo? E é isso que eu procuro. A minha magia vai para esse lado. Claro que eu não posso falar que magia é ciência, a gente nem tenta ser. Mas eu Uhum. tento entender os processos que estão acontecendo. Então, hoje, por exemplo, no meu canal, e eu falo isso abertamente também nos canais mais públicos, que eu acredito em espíritos, mas eu não sei se eles existem. E existem explicações científicas que vão suprir a necessidade da explicação dos espíritos sem o uso deles. Né, que é, por exemplo, banhos de hormônio, certos defeitos em certos giros do cérebro, enfim, um monte de coisa. Então, talvez por essa. Eu tento tomar esse cuidado, não que eu estou fazendo mais certo, mas eu tento tomar esse cuidado para que as pessoas que nunca ouviram falar de ordens iniciáticas e que acham que todo mago é Harry Potter consigam me ouvir e falar: tem alguma coisa acontecendo aí. Eu vou dar uma segunda olhada, né? Uhum. Aí eu cheguei no que eu queria. A partir daí você vai procurar outro canal, porque o meu canal é o canal só de entrada. É só o canal para você falar: tem alguma coisa aí. Depois disso você vai lá pro CDH, você vai pro Caosofia, você vai pro Cautize, assim, enfim, tem um monte de canal de mago bom aí que eles pegam pessoas mais para cima, né? O Magicando, eles pegam galera mais adiantada. O meu canal é canal de entrada, é exatamente essa corda bamba entre o mundo iniciático e o mundo profano, aonde eu ando para tentar chegar nas pessoas de uma forma efetiva, né? Uhum. E você faz um trabalho muito bom, Nino. Até quando a gente conversa, quando eu pego os seus conteúdos que estão rolando por aí, você tem uma pegada, você tem um traço que eu gosto muito, que me recorda um pouco a linha
do Robert Anton Wilson, do Lomilo Duquette e muitos outros aí que agora eu não vou nem citar os nomes porque seria eu teria que olhar ali para a biblioteca e começar a ir falando alguns autores que eu gosto muito. Mas eu noto essa pegada que eu compartilho um pouco dela também no meu trabalho. E esse é um dos pontos que eu acho mais legal da gente poder tirar esses espaços de tempo e bater esses papos, cara. E a gente agora, entrando É, na questão da distopia, Nino, recentemente um rapaz lá da América do Norte, que você já deve ter ouvido falar dele, rapaz chamado Elon Musk, já vem predizendo que todos nós somos ciborgues. O que causa uma certa torção de nariz, uma certa. O que que esse maluco está falando? Por conta dos smartphones e dos iPhones que a gente usa, principalmente os mais recentes, e a quantidade de como esses aplicativos, o que eles carregam nesses aplicativos, já influenciam na vida da gente, o quanto a gente confia muitas vezes quando está na rua muito mais num Waze da vida do que no nosso próprio conhecimento de uma determinada região. Em linhas gerais, o Waze é muito mais confiável. Há outros e outros aplicativos. Os celulares e os algoritmos das redes sociais já capturam conversas que a gente tem, já capturam a menção da gente a certos produtos, a certas marcas, e quando a gente entra lá, ou quando a gente está lá na rede social, de repente aparece, você quer comprar, por exemplo, você quer comprar um monitor de computador novo. Você pode ver que no dia seguinte, do nada, aparecem vários anúncios na sua rede social aí, te mostrando ofertas de monitores de computador. Algumas pessoas pensam, é uma sincronicidade, como diria o Carl Jung. Outras pessoas param, meu, o que que esses algoritmos estão fazendo? Algumas versões mais recentes do iPhone já se especula que elas conseguem monitorar o seu tom de voz, o tom de voz das pessoas com quem você convive mais tempo, cruzar informações como datas de aniversários, datas de início de relacionamento e tudo mais, e até mesmo acredita-se que logo eles vão estar prevendo dias que podem ter um conflito entre você e aquela pessoa que você se relaciona. E tudo isso já não está mais tanto na ciência da especulação. E o Elon Musk, Nino, ele menciona que a única diferença é que nós ainda não somos totalmente ciborgues é porque a gente tem que parar, tem que olhar para o aparelho, tem que falar para o aparelho, tem que digitar a coisa no aparelho, ter as coisas que o aparelho capta e faz um cruzamento de informações. Mas ele acredita que logo, em um curto espaço de tempo, esse canal entre o aparelho e o que acontece na nossa vida interior vai estar muito mais ampliado, muito mais aberto. Que você sente nisso? O que você cruza uma história dessas? Que você pensa no que você já experimentou na sua trilha mágica? Trilha mágica, acho que é feio falar, vamos dizer. Na sua formação como magista e tudo mais. Que você experimenta nesse sentido, diante na disso tudo? caminhada, né? Eu Na geralmente falo na caminhada. caminhada, né? Os nossos irmãos magos são os irmãos do caminho, os irmãos que a gente encontra pelo caminho. Cara, eu vou te contar um negócio para você adicionar a essa afirmação do Elon Musk aí, que é um estudo da neurociência. Eu li esse estudo já tem acho que uns 2 anos já, mas é assim, algumas cadeiras da biologia, elas estão começando a sugerir que os meus netos, eu tô com 40 agora, minha filha tá com 16, então não vai demorar muito. Os meus netos provavelmente serão de uma outra espécie. Nós somos hoje Homo sapiens sapiens, né, os homens que sabem, e Uhum. provavelmente essas pessoas serão outras coisas, não serão mais Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque ao longo do nosso processo de evolução, o nosso cérebro se modificou, tudo se modifica, né? E o cérebro é uma das coisas que nos ajuda a diferenciar. Tem questões anatômicas tantas, mas o cérebro também tem uma questão anatômica a respeito da diferenciação de uma espécie para outra, né? E isso acontece porque até a geração do meu pai, as pessoas eram acostumadas a armazenar informação. As pessoas boas armazenavam. E a gente tem, por exemplo, o teste de QI, né? Que é o tanto de informação que essa pessoa consegue guardar. Hoje em dia, isso não importa mais. Então, por exemplo, a minha filha, ela não se preocupa mais em guardar informação. Ela se preocupa mais em saber cruzar informações. Porque
A gente não precisa guardar. Cara, tem um celularzinho desse aí na sua mão, você consegue pegar todo o conhecimento do mundo, certo ou errado. Então, a grande eficiência vai estar em você conseguir saber o que é bom e o que não é, através de cruzamento de informação. Então, talvez isso mude organicamente o nosso cérebro, né? Isso dá umas decorrências, cara, completamente malucas. Se você for pensar bem, a gente já está num paradigma onde a quebra de gerações, o famoso conflito geracional que a gente sempre teve, né? O boomer briga com X, o X briga com Y, o Y briga com não sei o quê, tá praticamente impossível de compreender. Eu não sei quem das pessoas que estão assistindo aqui tem experiência de ter filho, mas eu tenho uma de 16, como eu falei, e muito das coisas que ela me traz como experiência, eu não consigo compreender o que ela tá falando. Eu muitas vezes ouço, dou o melhor de mim, mas eu não consigo compreender a dor dela. Porque parece que essas pessoas mais novas, elas sentem o mundo de uma forma diferente. Eles já são uma outra coisa que não somos nós, né? Eles têm valores distintos, eles dão importâncias distintas para as coisas. E isso está muito muito interessante de observar, não nem tanto de viver, mas de observar, porque, por exemplo, eu tenho uma coisa que foi me ensinada pelos meus pais de dureza de vida, né? Então, se eu tenho um problema na minha frente, a minha relação que eu tenho com o problema eu vou resolver o problema. A minha filha, quando ela tem esse mesmo problema na frente, a relação que ela tem com isso é como isso me machuca, como isso machuca os que estão envolvidos, para aí então eu perceber se isso é para ser resolvido ou não. Ou seja, eles têm muito mais perguntas do que a nossa geração tem. E perguntas sobre coisas que a gente nem imagina que existam. Então é assim, o que o Elon Musk falou, ele pegou só a parte digital, né, do computador, né, do maquinário, mas eu acho que a gente consegue ver um global disso. Porque, por exemplo, as próteses já existem. Né? As pessoas que perdem as mãos não são próteses perfeitas, mas as pessoas que perdem as mãos, por exemplo, conseguem hoje baixar um template do Google e fazer uma mão na impressora 3D em casa, que vai funcionar, inclusive. Né? A gente já tem chips implantados, que são os famosos marcapassos que a gente tem no coração, não é nada mais do que um chip que está lá dando choque no seu coração para ele bater do jeito certo, né? Uhum. O que mais me impressiona, que eu acho maravilhoso a gente pensar sobre isso, Lorde A, é assim, a gente vê um monte de pessoas com medo dessa distopia futura, porque a distopia geralmente ela é caracterizada pelo poder excessivo do governo, né? Pelo um mandante embaixo de vários mandados em grupos separados. O que a gente vive hoje, nesse momento, é exatamente isso. A gente já tem um governo central, e eu não estou falando aqui de teoria da conspiração, não, gente. Eu não estou falando de, como é que o pessoal fala, dos Illuminates, sei lá, como é que... Tem um nome essa teoria da conspiração aí. Uhum. Eu não estou falando disso. Eu estou falando simplesmente Canon. que... Não, eu não vou lembrar o nome Vamos dessa ficar na teoria teoria da agora. conspiração do nosso tempo. Eram os Illuminates. Os Illuminates, né? Que é o governo central lá. Só que, cara, olha só. A gente tem a ONU. O que é a ONU? É a reunião de vários poderes do mundo para decidir as melhores estratégias para as pessoas. O que não quer dizer que é ruim, tá? Eu só estou pegando um exemplo tácito. A gente tem as grandes multinacionais. As grandes multinacionais, elas têm todas as informações que você pode dar. Todas. Inclusive, agora o Lorde já acabou de falar que estão ficando melhores. Então, todos aqueles medos que geralmente os pastores evangélicos impõem no seu rebanho, de o chip da besta, o domínio global, não sei o que lá, a gente já está vivendo isso. Só que você não percebeu, porque você já dá todas essas informações de graça. A gente não precisa ter um chip 5G da China no coração, na vacina, para eles monitorarem a gente. A gente só precisa ter Facebook. É só isso. E a gente já tem.
sabe? Então, tipo, eles já sabem o que eles precisam. A única situação é que talvez, de alguma forma, como a gente está falando da ONU, a gente tem um conglomerado de países que brecam outros países de fazerem as atrocidades ou o que a gente acha que será atroz, né? Porque isso já existe, já tá aí, cara. Se você deixar os Estados Unidos, eles comem todas as árvores do planeta e cagam tudo na cabeça do terceiro mundo, dos países abaixo do Equador. Tipo, cara, eles são os únicos países que, tipo, não assinam nenhum tratado de nada com ninguém, saca? De proteção ambiental, os caras não fazem, eles já, isso que a gente fica tentando esperar, não, porque sei lá quando do século que vem, não, brother, a gente já tá vivendo isso, cara. A gente já não tem ar puro para respirar nas grandes metrópoles, a gente já não tem água limpa para beber direito, né? A água potável, aqui em São Paulo, a água Sabesp, né, que é o sistema de água aqui de São Paulo, cada mês os caras deixam a conta de água mais cara, porque não tem água. Não tem água para abastecer hidrelétrica. A energia elétrica está custando 3, 4 vezes mais do que ela custava no ano passado. E vocês acham que a gente não está realmente vivendo uma distopia? A gente só não tem aqueles cenários realmente pós-apocalípticos, né? Como é o caso do Blade Runner, como é o caso do Matrix, como é o caso do Admirável Mundo Novo, né? Dessas histórias todas. Mas, cara, a distopia já está acontecendo. A gente já tem grupos de pessoas pequenas, grupos pequenos de pessoas que se degladeiam entre eles para X ou Y acontecer. Então a gente já tem veganos contra carnívoros, a gente já tem direita contra esquerda, a gente já tem vacinas contra anti-vax, a gente já tem terra plana contra terra redonda, a gente já tem, cara, tudo o que é preciso para uma distopia acontecer, já tem. Só falta a gente começar a andar armado, que é o que o Bolsonaro queria. Se isso tivesse acontecido, a gente já tava na distopia total, a gente já tava vivendo Blade Runner, cara. É vero. Você não acha, cara? Olha, olhando todos esses pontos, fica difícil a gente não perceber essa teia dessas distopias, né? E, cara, eu fico pensando, ao mesmo tempo estamos na distopia, mas o que me parece é que tem sido a distopia do pijama, né? Na maior parte dos lugares, né? 2020 e 2021, como a gente pode dizer, o ano da pandemia e o ano que as pessoas partiram todas para as videoconferências, é o melhor esquema daquele desenho animado, o pessoal mais novo não vai conhecer, talvez não conheça, que é o Jetsons, né? Nossa galera conhece, era referência da gente, mas velho, veja, a gente tá lá, a gente tá ali exatamente, cara, todo mundo esperando aqueles visuais steampunk, couro, roupas sépias, roupas distópicas, armaduras, tudo aquilo que você vê num evento steampunk. A única coisa que temos em comum são as máscaras de pano, que agora todo mundo tem que usar quando vai na rua. E é um negócio Mas, estranho. É um negócio mas estranho, até né? isso, cara, tá. Porque eu não sei se você tem andado pela cidade, né? Eu, de vez em quando, preciso sair para fazer compra aqui para casa, ou eu vou até Uhum, a casa da minha namorada e tal, que é o passeio que eu tenho, da minha casa para casa dela de moto, né? uhum. E ontem, eu acho, eu fui lá na Zona Norte de São Paulo dar uma volta por lá, que tô fazendo uns negócios, mas fui de moto, não saí da moto, fiquei na moto, né? Só rodei e voltei. E a gente tá num cenário completamente. Na verdade, eu vou te contar um negócio, Lorde A. Se a gente Diga. tivesse feito. Se a gente se preocupasse o mínimo com as outras pessoas, que é o que uma utopia exige, a gente não estaria onde está hoje. A gente Uhum. só está onde a gente está hoje porque a gente é extremamente individualista. Então as pessoas, eu não consigo entender, no meio de uma pandemia, onde tem uma galera morrendo, você vê gente no baile, você vê gente no bar, tem gente aqui na minha rua, um pouco mais para frente, eu moro numa transversal de uma avenida. Na avenida, até 2, 3 dias atrás, tinha rodinha de churrasco acontecendo. Uhum. Então, me lembra muito, fora a tonalidade sépia do filme inteiro, que a gente não consegue ter, porque a gente não vive numa televisão, o cenário que eu vejo hoje na TV é completamente distópico. Ruas desertas, só aquelas bolinhas de feno voando, que nem é bolinha de feno, né? Na distopia é sujeira mesmo, E que é o que sujeira. está acontecendo. Você vê
papel higiênico, máscara descartável, resto de comida, né? Tudo voando ao vento, as ruas todas vazias, comércios fechados. Eu ainda estava com a minha filha na garupa da moto, eu falei, cara, olha só como é que tá essa cidade, parece que tá todo mundo morrendo. E tá, né? Tá todo mundo morrendo. A única coisa que eu acho que a gente fez, Oladia, que eu acho que foi bem interessante, a gente não escolheu a distopia que a gente ia viver. Porque quando você vê um filme ou um livro, né, distópico, sempre tem a escolha do porquê de estar ali. Então, ou é um governo fascista, como é o caso do V de Vingança, ou é um avanço desproporcional da tecnologia, como é o Admirável Mundo Novo, ou distopias tipo Matrix, né? Ou a gente tem uma grande guerra, né? Uma guerra nuclear, tipo Fallout. Enfim, a gente tem sempre o mundo indo e a gente escolhe um ponto para ter uma distopia. Eu acho que nós não escolhemos dessa vez. Ela veio até a gente, se apresentou e a gente está vivendo, na verdade, no É a Lenda, né? No Eu Sou a Lenda, o filme do Will Smith. Sim, Só que que em vez vem de ter os grande, zumbis, vem a daquele gente livro tem os clássico. infectados. É, em vez de a gente ter os zumbis andando por aí, a gente tem os infectados andando por aí. Assim como os zumbis, eles infectam as outras pessoas. Assim como os zumbis, a infecção é muito rápida. E assim como os zumbis, a gente não tem uma cura ainda. A gente tem uma vacina que as pessoas estão se recusando a tomar, aquelas né? Algumas pessoas estão se recusando a tomar. Uhum. Então a gente meio que a gente escolheu. Ah, não, a distopia que a gente quer é o Eu Sou a Lenda. É isso que a gente vai viver aqui. E é isso que a gente tá vivendo agora. A Nossa, gente já tá numa distopia, você entende isso? sim, sim. Que bom, que bom. Eu não tô tão louco quanto eu estava pensando esses dias. Não. Eu tava, tava, Ou eu tava tô tão louco numa. quanto você. Cara, Nino, outro dia eu tava aqui, né? Eu tava aqui falando, não, porque nos tempos pré-pandêmicos, né? Os tempos antes da pandemia, né? E bateu aqui uma bad no pessoal que tava no chat na hora, assim. Nossa, é mesmo, eram os tempos que a gente podia ir nas suas festas presencialmente. Eram os tempos que a gente ia 3, 4 vezes por mês no Madame para mim discotecar ou para fazer o evento de cinema que a gente tinha lá. Tinha as palestras, tinha os encontros lá na Paulista, tinha uma agenda cultural. Ah, eu e a Xanda queríamos jantar fora, saímos para jantar fora. A gente tinha uma vida, uma construção assim de vida completamente diferente. E assim, ao longo de 2020, dessa primeira fase de 2021, que eu falo, né? Eu já tô olhando para trás vendo o tempo pré-pandêmico, cara. Tipo, meu, a gente estamos É, todos isolados. Isolados, quando a gente vai pra rua, é a roupa de ir pra rua, é a máscara, é o álcool em gel, é o tubinho de álcool em gel no bolso para você passar o negócio. Você encontra as pessoas conhecidas, todo mundo 1,5 metro de distância ali, acenando. Os mais chegados, você dá um toquezinho de cotovelo. Até para ir na casa dos meus pais, que moram aqui perto de onde a gente está, né? A gente também tem toda uma estrutura ali para ir lá, né? Os velhinhos já estão vacinados agora, ainda bem, né? Mas tem toda uma estrutura, tem todo um negócio ali. Quando chega lá, tira os sapatos, se vai ficar mais tempo lá, leva uma troca de roupa. É um negócio muito, muito insano. E a outra parte também são as notícias, né, Nino? Porra, pro meu setor, que é o setor de eventos, velho, eu parte o coração. Ruas como a Rua Augusta, onde era a rua dos barzinhos, a rua das casas noturnas. Também era a rua das outras coisas, né? Sempre foi, mas é um outro segmento do mercado, né? Que não nos pertence. Mas, cara, tudo fechou, tudo falido. Você não tem mais vida cultural, não tem mais vida noturna, nem tem como ter, né? E você vai recebendo as histórias dos seus amigos, DJs, dos seus amigos que tinham casas noturnas de outros segmentos, de outros públicos, e a galera tudo fechando, velho, assim, como o Zoom para encontrar os adeptos mais antigos do grupo e desenvolver os trabalhos, videoconferência para mandar, para instruir os neófitos. Acredito que vocês também estão navegando essa vibe, né, nesse momento. na verdade, dentro da Algon, a gente está passando uma certa dificuldade agora, porque todos os nossos, as questões de ensinamento mais prático eram feitas sempre ao vivo, né? Sim. A gente está tentando construir um esquema agora, está inclusive em teste, para ver se a gente consegue fazer de forma online. Por enquanto, a gente não tem notícias disso, mas a ordem ela se fundamenta muito sobre filosofia também, né? Então, Uhum. os 2 primeiros anos da ordem são praticamente de filosofia, então a gente está aguentando com isso.
Mas assim, fora, né? Porque como o papel a ordem tem um papel um pouco de ajudar a sociedade, a gente escolheu ir para esse lado, a gente também começou a tentar olhar para fora do muro e ver o que a gente podia fazer. Então, iniciativas começaram a surgir, né? O ano passado a gente fez o Oculto TV, que você participou comigo lá no canal, que era a gente juntou vários canais do nicho ocultista e mágico, acho que 15 canais, para produzir live todo dia. Então, a partir das 3 da tarde, eu acho, até as 11 da noite, eu que terminava os dias, era das 3 da tarde à meia-noite. A gente tinha lives em diversos canais diferentes, era tipo uma programação de televisão, só que feita no YouTube, né? Eu lembro. Então, ia de um canal para outro. Com o tempo, a gente não aguentou manter o ritmo, na verdade, porque cada um tem seu trabalho, né? É difícil você falar para as pessoas fazerem uma iniciativa dessa sem oferecer nada em troca, né? Então eu não podia falar, olha, Lorde, faz comigo aí live todo dia, eu vou te dar um dinheiro. Não dava para fazer isso. Então acabou se esvaindo. Mas esse ano, por exemplo, eu faço 2 lives por dia, todos os dias, exceto sábado e domingo. Então eu faço uma live lá no canal, às 10h30 da noite, e faço uma mini live no Instagram. Eu sei que muita gente vai olhar para mim e falar, Nino, você está fazendo isso porque para você quer ganhar view, você quer ganhar lá o seu AdSense. E o que não deixa de ser verdade. Uhum. Mas, porque a gente precisa comer, né, cara? Eu vivo disso, né? Pois é, Mas você a tem que grande questão, comer, você tem que pagar a internet, você tem um monte de conta que sim, você paga. E, cara, o mais curioso, né? Às vezes a gente esbarra, né? Quem não esbarra no idiota, né? No idiota perfeito que chega e joga umas atrocidades dessa na cara, né? E, velho, tipo assim, é aquele momento que você para e olha, velho, tipo, tu já viu o livro que eu escrevo? Tu já viu a live que eu faço? Tu já viu as ideias, o conteúdo que eu pesquiso, que eu trago, que eu preparo? A administração de site, tudo aquilo que você gera e você oferece uma boa parte desse conteúdo para as pessoas que consomem, que gostam disso tudo, e você oferece boa parte disso gratuitamente para as pessoas. E ninguém parece, assim, muitas vezes o pessoal é, não enxerga, assim, tipo, é aquela coisa, o... Ai, caramba, eu não lembro se era o Dostoiévski que escreveu esse conto do idiota, né? Agora me foge, me foge. Mas tem um conto, né, que trata exatamente esse perfil de pessoas, né, que chegam aí e tipo, é o auge, assim, da atrocidade. Ah, eu vou te atacar, eu vou atacar a sua é, virtude, eu não vou atacar a sua falha, eu vou atacar o é, que você entrega, o que você faz. é. E aí a Mas gente a entra grande naquela questão é história, o assim, cara, vampiro, o vampiro é que nem no filme, porque o vampiro vem pela janela assim, vai me transformar assim, você que nem manja porra nenhuma. O mago bota um chapéu pontudo na cabeça que diz de casa ele é, usa a varinha de condão que solta raio, e você vai ver uma coisa, você não é mago porra nenhuma. pois é. Só para completar a minha ideia, eu quero falar sobre isso, mas só para completar a ideia, esse ano eu decidi fazer live todo dia, para ajudar a galera que está em casa a não ficar tão entediada, porque eu vi que tava, né, a terceira onda estava chegando, e eu falei, cara, eu vou tentar ajudar do meu jeito. Então eu faço live todo dia, e não faço só live, né? Eu faço live todo dia no Instagram e no YouTube, mas eu criei toda uma infraestrutura para suporte dessas pessoas. Então, tem lá o grupo exclusivo dos membros, onde está o tempo inteiro a galera falando. Minha mãe está lá no grupo também. A galera fica se bagunçando. Eu faço meeting, né? Tipo uma reunião do Zoom toda segunda-feira para os membros também, para a gente estar conversando. Eu estou sempre propondo desafio para eles, sempre propondo uma coisa. Então, esse mês vai ter sorteio. Eu sempre faço algumas coisas com a finalidade, claro, tem a finalidade monetária, não posso excluir, mas com a finalidade de falar assim, cara, é o jeito que eu consigo ajudar você. Então, Uhum. se você está em casa, mano, uma hora você enjoa do Netflix, uma hora você enjoa de ver TV, uma hora você enjoa de ver futebol. Então chega aqui, tem conteúdo todo dia, a gente conversa. Meus conteúdos são eu comecei até a criar conteúdos mais intimistas, onde eu bato papo com a galera, eu sei o nome das pessoas, exatamente para, sabe, é uma outra pessoa com quem você vai falar. Eu tento sempre responder todas as mensagens de Facebook que me mandam, todas as mensagens de Instagram que me mandam. Eu respondo todos os comentários do YouTube para as pessoas terem o que fazer, saca? Que é a minha contribuição para não chegar na distopia total. Agora, Uhum. voltando ao lance do cobrar aí, eu acho extremamente engraçado. Eu, inclusive, fiz uma live 2 dias atrás, eu acho. Não, 2 dias atrás foi domingo, acho que foi na sexta, sei lá. Porque chegou uma pessoa lá no meu canal falando assim: tudo que você vai fazer nesse canal é cobrado.
Porque eu falo pra galera que quem quiser fazer pergunta, né, ou se torna membro do canal, ou faz um superchat pra gente de R$ 2. Para facilitar o meu processo. Porque às vezes eu tô com 200 pessoas online e eu não vejo as perguntas subindo, né? E aí a pessoa falou, tudo nesse canal é cobrado. Aí eu falei, caralho, mano. Que tipo, sabe quando você fica até meio sem ação? Tipo, não que eu não acho que eu tô errado em cobrar, mas eu acho que é um comentário tão fora da casinha que você fala, como assim? Tipo, do que você tá falando? Você tá tão fora da casinha que você não consegue nem estar errada, sabe? Tipo, você tá longe ainda de estar errado. Você tá aqui no meu... Pra começo de conversa, você tá aqui no meu canal me assistindo e eu não te cobrei nada. Então não é tudo que é cobrado nesse canal. Você tem direito de fazer isso aqui, inclusive de sair daqui. Se você quiser se desinscrever, eu não vou ficar chateado. Sabe? Tipo... E depois... Você entende, cara? Entendo. Eu não... Eu te entendo. Não, rolou aqui. Como é que o pessoal, como é que a galera fala? Não, rolou empatia aqui entre a gente hoje, Nino. Eu fiquei desconcertado, cara. Eu falei, pera que eu vou ter que comentar a respeito disso. Pera aí que tem alguma coisa estranha aqui. Como assim, pessoa? Né, mano? Tipo, é o mínimo, cara. É um trabalho, como todo trabalho, né? Tipo, quando você vai... Eu ainda falei pra pessoa, né? Porque eu tento, na medida do possível, no meu canal, ser o mais classudo, digamos assim, para não... Porque o meu intuito não é afastar as pessoas, é informar. Então eu falei, pessoa, olha só. Quando você vai numa escola, você não paga um professor? Na universidade, num curso livre, você não paga esse cara? Tem escola pública, mas você não paga o imposto que paga esse cara? E qual é a diferença desse cara para mim? É só porque eu tô numa outra plataforma que não é a escola? Eu tô no YouTube. E ainda assim eu não tô cobrando nada de você. Você tá aqui, eu tô passando um monte de conhecimento, eu faço uma pesquisa antes de chegar aqui na live. Nada dessa pesquisa aqui que eu fiz, que eu tô trazendo para você aqui de mão beijada, tá cobrado. Tá de graça, né? É só isso, cara. Agora, se você quiser alguma coisa a mais, eu acho que é justo a gente estabelecer uma troca. E eu tô cobrando R$ 2, que é um super chat. R$ 2, cara. Se você não está disposto a pagar R$ 2 para fazer uma pergunta, é porque a sua pergunta não é tão importante assim. E tudo bem, eu entendo. Agora, por que caralhos você vai falar isso comigo? Tudo aqui é cobrado. É cobrado mesmo, cara. Se você não gostou, o que eu posso fazer? O mundo é cobrado. Você tá me vendo no YouTube e você tá pagando. O YouTube, a internet, sabe, né? A eletricidade. Para quem não sabe, tudo no mundo tem um custo. Não existe almoço de graça. Para quem não sabe, né? Que eu acho que não é o caso de quem tá vendo a gente hoje aqui. Mas convém sempre informar, né? A gente nunca sabe quem tá vendo a gente. Mas também é assim, é uma questão. Eu também entendo que é uma questão de prioridade, né? Então, por exemplo, e aí que entra um outro porquê da gente cobrar as coisas. A questão da prioridade é assim, o quanto saber disso é importante para você. O quanto tirar essa dúvida é importante para você. O quão, né? O quão tirar essa dúvida é importante para você. Por quê? Porque se é importante, então você vai realmente fazer uma troca com alguém para você saber desse negócio. Se para mim é importante saber sobre neurociência, eu vou fazer eu pago minha pós. Né? Eu estou pagando para aprender neurociência. Isso vai ter algum efeito na minha vida prática? Eu vou trabalhar com isso? Não vou, mas eu quero saber. Então, estou pagando uma pós para pagar os professores, né? Estou comprando livro, estou fazendo um monte de coisa. Eu estou estabelecendo uma troca porque para mim é prioridade. Agora, se para você não é prioridade, então também não pode ser prioridade para mim responder. É isso que eu acho que tem que ficar claro. Porque assim, eu cobro para fazer pergunta exatamente para tirar os curiosos de plantão. Porque aí as pessoas que vão fazer perguntas, elas realmente querem saber aquilo. E aí vale a pena eu responder. Você entende? Aí vale a pena eu responder porque eles realmente querem saber. Né? É que nem, por exemplo, os meus atendimentos.
Eu tenho várias linhas de valores nos atendimentos e o meu atendimento não é barato. Eu confesso, meu atendimento não é barato. Por quê? Porque isso é um filtro, né? Eu vou me dedicar a você. Eu vou me dedicar não só ali na hora do atendimento, que a gente vai estar conversando, mas tem toda uma infraestrutura atrás de mim que está dedicada a atender você bem e a ajudar você a resolver seu problema, a mudar a sua vida em certos parâmetros que vai ser combinado comigo no atendimento. Então, tudo isso, a pessoa tem que entrar para falar comigo com vontade de fazer, com interesse, com prioridade. Se não for prioridade, ela vai entrar para curiosidade. Eu não quero atender esse tipo de gente. Né? Eu não quero perder meu tempo. Meu tempo é raro, meu tempo é caro. Né? Tipo, quartas, quintas, os dias que eu faço atendimento, são dias que eu não faço mais nada da vida. Eu só faço atendimento. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo ritual sexta e sábado. Eu começo o ritual na madrugada de sábado, 2 da madrugada. Geralmente eu vou até às 6. Aí eu durmo. O sábado inteiro eu fico imprestável, porque, né, você desprende toda aquela energia. Eu fico um caco. Fico jogado no sofá, coitado da Paula, minha namorada. Eu fico jogado no sofá. E aí, muitas vezes, na madrugada de domingo, eu faço tudo de novo. Não os mesmos rituais, mas faço uma outra leva de ritual. Ou seja, domingo eu também fico imprestável, deitado no sofá. Eu perco meu final de semana para fazer os atendimentos. Né? E isso tem que ter uma troca. Cara, não é vou fazer porque eu quero, porque eu sou bonitão. Não, né, cara? O meu tempo vale. Agora, se você não está pronto para isso, tudo bem. É sua questão, cara. Eu não estou julgando você. Eu só acho que assim, do mesmo jeito que eu não julgo você por não querer fazer isso, você não pode me julgar por oferecer isso para quem quer. Entende? Absolutamente. Absolutamente, Nobre. É um ponto, assim, é um ponto super sutil de tudo isso que a gente faz, um ponto extremamente importante que, cara, é um ofício. Eu gosto de falar sobre arte e ofício, né? Aí eu deixo mais bonito e falo arte invisível e o ofício sem nome, etc e tal, mas é um ofício, é um trabalho. Você está empenhando tempo, horas dedicadas à pessoa, às pessoas. Você está empenhando ali tranquilamente bem mais de uma década, bem mais. Eu não sei, eu nunca te perguntei, Dino, eu nunca te perguntei um negócio. Quais foram as Diga. origens do Nino Denani? Porque assim, eu já te conheço no YouTube, já te conheço com a Ogon, já te conheço, a gente se trombava nos eventos do World Dragon Day e mais uns outros lugares, mas eu nunca te perguntei, cara, como você descobriu todo esse universo? Como foi pra você? Ah, eu não gosto de contar isso, Lord Já, porque a minha descoberta não é interessante para ninguém. Todo Oh, mundo ok. espera Sem que. problema, sem problema. Mas faz Não, tempo. é porque assim, não, faz. Eu tô há 15 anos nessa jornada. Uhum. 15, vai fazer 20, na verdade. Ah, ok. Mas só para você entender, porque eu acho que Ok, é uma velhão. coisa. A história não é interessante, mas o efeito colateral dela é. Porque assim, todo mundo espera que um mago, né, principalmente do jeito que eu falo na internet, ou você mesmo, né, como aí o rei de um clã vampiro, todo mundo Dinastia. espera que Não exista. fale clã. Desculpa, Clã é do desculpa, RPG, né? desculpa, perdão. My bad, my bad. Sem problemas, Perdão. sem problemas. O rei de uma dinastia vampírica Sim. espera que a nossa, não sei para você como é que foi, mas a entrada para esse mundo aconteça a partir de raios e trovões, sabe? Uma luz do céu cai na sua cabeça, e aí você chega um velhinho de bengala na sua frente e fala: "Você tem que aprender os caminhos da tradição". E aí você começa seu aprendizado mágico. Cara, eu entrei por pura curiosidade, velho. E eu entrei por pura curiosidade na Umbanda Uhum. e eu entrei na magia porque eu estava produzindo, na magia propriamente dita, né? Porque a Umbanda também é uma escola mágica. Sem Mas dúvida. eu estava produzindo muito texto a respeito de Umbanda, na internet, né? Na época do Orkut, essas coisas todas, de blog. Eu estava produzindo muito texto. E aí eu comecei a chamar a atenção de muita gente. E algumas dessas pessoas me convidaram. Eu fui convidado para a maçonaria antes de eu entrar, eu fui convidado acho que umas 10 vezes para a maçonaria. Chegava uma hora que eu até dava risada dos caras. Eu falava, gente, tipo, todo mundo quer um convite da maçonaria, vocês estão me colocando de balde convite e eu não aceito. Convite da maçonaria, Mas, cheque. Eu, mas eu enfim, sei como é essa aí um parte. cara. Então. E aí eu entrei
porque o cara conversou comigo e eu achei que fazia sentido, sacou? E foi isso. Não tem muita, tá vendo? Não tem faísca saindo, uma varinha de condão escondida no sótão da casa, ou meu pai, que é um grão-mestre de uma ordem perdida. Foi isso, foi curiosidade. Aí esse cara me chamou pra ordem, ele me explicou, eu achei que fazia sentido, porque eu nunca acreditei nesses negócios de magia, demorou muito pra eu acreditar na Umbanda. Quando eu finalmente acreditei, aí veio esse cara falar de magia pra mim, eu falei, magia? Você tá maluco? Vocês ficam fazendo o quê? Deve ser clube do bolinha, que vocês vão lá e fica todo mundo comendo um com o outro. Desculpa. Ficar um transando com o outro. Aí ele falou, não, deixa que eu vou te explicar. Aí ele me explicou, parará, parará. E aí eu fui convidado para essa ordem, que é uma ordem secreta, não é tipo maçonaria que a gente pode falar, é uma ordem secreta, e aí depois disso daí eu recebi da ordem e do terreiro uma ordem de educação, né? Eu recebi uma estola verde, que pra gente lá representava educação. E aí eu comecei os trabalhos de abrir a escola do Grande Oriente na época, e aí eu comecei a ver que muita gente na escola tinha muito a me ensinar. E eu resolvi fazer um negócio para manter essas pessoas perto de mim. E aí eu criei a Ordem do Grande Oriente, fiquei uns 3 anos sob tutela da Ordem Antiga, e aí os caras chegam uma hora e falam assim, vai aí, é sua vida. Aí quando a ordem finalmente se fundamentou, ela estava prontinha ali, estava funcionando, eu entreguei meu cargo de grão-mestre da ordem, falei, assume alguém aí que eu vou sair fora. Aí os caras falaram, não vai sair fora não, você vai ficar, mas você vai pegar um cargo de embaixador, né, essas coisas todas aí, que é o que eu tô até hoje. Então, assim, tipo, a minha história de magia, ela não tem faíscas acontecendo, ela foi bem, bem material. Uhum. Mas eu acho que se a gente contar a partir da Umbanda, eu devo estar com 18 anos de magia. Magia mesmo, tô com 14, eu acho. Pô, legal. Pô, é uma história, uma formação, meu cara, é uma formação de vida. Tem toda uma experiência que você viveu, conteúdos que você estocou, que você descobriu como lidar na prática, que você deu a cara a tapa, que você tropeçou, que você quebrou a cara, que você foi lá, resolveu, lições que você tirou, né? Pô, tem toda uma construção aí muito legal. Muito, muito bacana poder Fora conhecer que, um pouquinho desse, um pouquinho dessa parte aí também da sua vida, que era um negócio que eu sempre falei, pô, sempre já entrevistei o Nino antes lá no Halloween Red Vamp, pô, nunca perguntei pra ele, né? É um negócio legal sempre, né, de a gente tocar, porque tem muita gente que quer entrar nessa vida, né? Que encontra essa vida, que sente atração, alguns tem o pessoal que está esperando a mordida encantada para dizer que é vampiro, né? Por mais que a gente explique que não tem, ou você nasceu assim, ou você nasceu assim. Todo o resto é desculpa que você dá e é o ego. É o ego ali, não, porque eu sou, mas eu sou tal coisa, que fez um pacto com tal coisa, meu, para, não precisa de nada disso. Mas o cara tá naquela vibe maluca que tem que construir tudo aquilo, o cara. Você sabe quando o cara entra numas vibes malucas, o cara vai na vibe maluca, né? Até ir parar no outro mano, oposto, né? Vai pra igreja, vai pra alguma ao- igreja evangélica radical, né? ano passado eu fiz um vídeo, eu e a Prace que tá aí, a Pracianica, alguma coisa assim, ela é minha namorada. É, grande Prace. A A gente gente conhece o fez canal dela. é, é a Prace. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, ela fez um também no canal dela, que era o chamado da magia. Porque é assim, as pessoas, como você falou da mordida encantada aí, todo mundo, muita gente na verdade, não todo mundo, mas muita gente vem conversar comigo e eles ficam tentando achar uma desculpa encantada, né? O elixir da jornada do herói, né? Tentam achar o elixir ali, o chamado para a aventura. De uma forma mirabolante. Então, eu sonhei com uma borboleta com 3 asas e aí eu acordei mijado na cama e isso quer dizer alguma coisa. Ou sei lá, eu sonhei com um símbolo tal ou um espírito chamado tal que veio falar comigo. E aí as pessoas ficam esperando esse chamado místico para adentrar em alguma coisa. Eu geralmente tenho a postura de falar, não entra na magia, porque é um caminho difícil, né? Você tá o tempo inteiro tomando porrada de si mesmo, inclusive. Então, tipo, é um caminho que, Deus do céu. Então não entra, vai seguir sua vida, fazer churrasco na laje no sábado, é muito mais legal. Mas se você realmente quer, não, esse chamado não existe. É como o Lorde já falou, ou você nasce ou você nasce. Tipo,
E não é uma questão assim de veio dos seus antepassados, eu sou neto das bruxas que não queimaram. Tipo, o Dedes, coitado, o meu pai, ele mal sabia, que ele nem sabe até hoje que eu faço, na verdade. Ele não tem nada de sangue das bruxas que não queimaram. Nem minha mãe, né? Nino, Ah, Nino, eu ah, desconfio que não foram essa história das bruxas que não queimaram. Foram os netos do Torquemada que não queimaram todo mundo e se vestiram de umas coisas estranhas atualmente. Eu não pode ser. sei, eu tenho essa Eu sou neto dos desconfiança inquisidores que baseada não em queimaram. fatos que eu observo nas redes sociais. Enfim, o que eu quero falar é que assim, esperem menos magia. Na verdade, esperem menos mágica. Magia não é mágica. Uma frase da grande Tracy. Magia não é mágica. Magia é muito mais pé no chão do que você pode imaginar, né? Eu me visto assim porque isso daqui, não, eu não ando assim na rua, eu não ando de paramento que nem padre na rua. Isso daqui eu gosto de usar, primeiro, porque é o meu uniforme da ordem, então eu faço de forma a reverenciar a ordem que eu faço parte, e em segundo, porque, por incrível que pareça, vocês, telespectadores não, YouTube espectadores, dão mais Não, calma, você importância está à no Twitch. forma que ao. O Twitch espectadores, desculpa. Ato falho. Vocês, Twitch espectadores, dão mais atenção à forma do que ao conteúdo. Então, se eu apareço aqui com uns anéis de pentagrama, né, de hexagrama, uma roupa estranha, as pessoas olham para mim e falam: Nossa, esse cara é mago, ele deve ter alguma coisa para falar. Como é o caso do chapéu pontudo que o Lord El falou. Se eu apareço de camiseta, que é como eu aparecia antigamente, nos primórdios do meu canal, eu fazia de camisa e gravata, as pessoas olham e falam para mim: esse cara não é mago porra nenhuma. Ah, ele tá vestido de camisa e gravata, parece o RBD, o Rebeldes. Esse Imagina, cara não eu é te mago. vi, eu te E aí vi e vocês nem me falei, é o ouvem. Constantino. Mas teve gente, Lorde A, sabe por que que eu usava essa vestimenta, esse uniforme para gravar, esse figurino? Por quê? Porque uma vez eu estava voltando da loja maçônica, num sábado à noite, à noitezinha, eu estava voltando da loja maçônica, então eu tava de terno, né? Porque você tem que ir de terno na maçonaria. Sim. Tá, só que tava calor e eu tirei o paletó e afrouxei a gravata. Na hora que eu cheguei em casa, tava rolando uma festinha lá. Eu era casado nessa época, tava rolando uma festinha. E uma afilhada minha pediu para tirar uma foto comigo. E aí eu abracei ela e tirei a foto. E eu me olhei de terno, com a camisa solta, e falei: Nossa, cara, que figurino legal. Eu acho que tá despojado, mas também tá um pouco sério. E assim eu criei o personagem do vídeo. Depois de um tempo, começaram a me chamar de Constantine. E eu ainda falei: Cara, mas eu nem tô de sobretudo e nem minha gravata é vermelha. Era gravata preta. Mas o que aconteceu? O pessoal começou a usar: Olha, o cara parece o Constantine, para desmerecer os argumentos que eu trazia nas lives. Então eles falavam assim: Cara, esse cara isso é tá achando falta que é de magão noção. porque ele tá fazendo cosplay de Constantine. Aí eu abandonei o cosplay. Porra. Não, assim, eu vou te falar um negócio. Quando eu vi você ali vestido de Constantino, eu brinquei, eu falei o Constantino, né? Eu até brinquei com você quando eu falei É. isso. Inclusive, você deve lembrar que eu botei lá pra você e você morreu de rir. Cara, assim, eu parei, olhei e falei, meu, puta, gostei desse cara. Cara, olha o cara tá fazendo um Constantine, meu, olha o discurso desse cara. Não, você tem que dar as cara a tapa, você tem que ir lá e você tem que fazer. Você tem que aprender pra fazer, você tem que sacar como faz. Ó, aqui tem método, aqui tem receita, aqui tem estrutura, aqui tem uma coisa pra você aprender que vai te dar fundamentação, vai te dar sustentação pra você fazer isso. E você lá, todo despojadão lá, com a gravata afrouxada, camisa branca. Mano, que foda, puta, finalmente um cara que não tá lá. Olá, amiguinhos, vamos aqui todos encantadinhos. Puta que pariu, ainda bem, finalmente alguém aí apareceu chutando a porta. Mas cara, você tem que lidar Inclusive, com o se você público. está no, você está sendo entrevistado na Rede Vampírica, em grande parte é por causa dessa sua postura lá quando eu te vi há uns anos atrás. Mas infelizmente, cara, eu até fiz um vídeo há um tempo atrás, o Lorde A, chama Mago Anjo. O Mago Anjo é um Mago. personagem que eu criei para saber com quem que eu tô falando. Então eu fiz uma pesquisa, né, do meu público, quem estava visitando o canal, essas coisas todas, e o público que eu queria atingir, e criei um persona que é o Mago Anjo. E aí eu descobri que para falar com essa persona,
eu preciso me adaptar à linguagem dele. Então, por exemplo, eu não podia mais ter uma linguagem tão ofensiva quanto eu tinha antes. Que eu tinha uma linguagem ofensiva, era de propósito, Sim. mas eu não podia mais ter essa linguagem. Porque, por exemplo, as pessoas, elas deixavam de ouvir o que eu falava porque eu falava palavrão. Então, se eu falava, que nem eu soltei aqui agora, né? Ah, uma puta coisa. Tipo, é só uma expressão idiomática, mas as pessoas, elas deixavam de me ouvir porque eu falava palavrão. E aí a mensagem não chegava. Então eu tive que abandonar o palavrão. Eu também tive que ter posturas menos incisivas. Então eu sempre fui assim, olha, eu não gosto de tarô. Ah, não vai jogar tarô que pra mim é besteira. Só que as pessoas não conseguem entender que eu não gosto de tarô não quer dizer que você não possa jogar. Né? A Paula, inclusive, a Tracy joga tarô. Os meus melhores amigos hoje em dia, alguns deles jogam tarô. Tem gente que joga runa. Esse cara aí do medievo que eu falei, joga runa. O fato de eu não gostar não quer dizer que você não possa usar. Só que, do jeito que eu falava, as pessoas não entendiam. Tanto que eu sou estigmatizado hoje na internet ainda por não gostar de tarô. Rola isso com você? E eu já fiz live jogando. Hã? Rola isso com você? Pra caralho! Pra caralho. Caramba. E eu já fiz live jogando tarô. Eu já fiz live jogando tarô. Porque eu fiz uma campanha para uma pessoa que tinha resgatado um cachorrinho, uma campanha para arrecadação de fundos. Então eu falei que todo mundo que doasse tantos reais, eu ia fazer um jogo de tarô. Eu fiz jogo de tarô na online pra galera, porque eu estudei tarô na ordem. Eu só não compactuo com o oráculo, é só isso. Mas tudo bem se você faz. Só que hoje em dia eu sou o cara que não gosta de tarô e que é contra a ayahuasca. Eu sou esse cara. Só porque eu falei Pela que eu não ayahuasca, eu jogo imagino oráculo. que você deve tomar tiro de monte. Porra, mano. E você sabe por que a galera acha que eu não gosto de ayahuasca? Porque eu falo que a ayahuasca é uma droga alucinógena. Porque é a classificação farmacêutica do ayahuasca. Droga alucinógena. E aí, quando eu uso esse termo, o ayahuasca é uma droga alucinógena, as pessoas ficam danadas, porque elas acham que eu tô comparando com crack, sabe? Quando, não, cara, tipo, o fármaco ayahuasca é uma droga alucinógena. Por que é uma droga? Porque, como a ciência define droga, ele altera nossos estados mentais, nossos estados orgânicos. E por que alucinógena? Porque, como a farmacologia defende, essa alteração nos nossos estados orgânicos se dá na mente, causando alucinações. É só isso, eu não estou falando nem bem nem mal. É que nem você falar, o Pedro é um ser humano e as pessoas ficarem putas porque eu estou chamando o Pedro de humano, quando na verdade ele chama Pedro. Sabe, tipo, nem faz sentido. Mas eu sou o cara que é maldito pela galera do ayahuasca, um pessoal, porque a maioria dos dirigentes ayahuasqueiros, eles entenderam o meu propósito. E eu conversei com eles porque eu estava fazendo um documentário antes da pandemia. Eu me Então eles lembro. entenderam o que eu falo. Chegou a ser publicado esse documentário, Nino? Não, quando eu comecei a abrir a arrecadação, eu fiz uma entrevista só. Aí quando eu abri a arrecadação, chegou a pandemia, então eu não pude fazer o resto, né? Eu parei. É um trabalho em desenvolvimento, então. Vai voltar logo, logo. Vai. Se a pandemia acabar, né? Porque do jeito que tá aí, é capaz da gente acabar primeiro. Você sabe, vampiros têm a tradição de viverem em longos espaços de tempo e o tempo parecer uma coisa muito breve, né? Mas é que eu não sou vampiro, né, cara? É verdade. É verdade, é verdade. Mas ok, não há problemas também em relação a isso. Cara, mas é E uma mago história... geralmente morre cedo de tragédia, né? Putz. Isso já não é mais assim há um tempo, né? Quer dizer, né? O que eu geralmente Não falo sei, é que agora que eu tô o meu pensando pacto com a aqui, galera. me veio umas 3 pessoas que É, morreram razoavelmente cedo na cabeça. É. o meu trato com o pessoal do outro lado lá é 60 anos. O meu pacto com eles é 60 anos. Então eu tenho mais 21 anos de vida ainda para fazer o que eu preciso fazer. Nino, tem uma pergunta que faz parte desse arco aqui do mês de abril e de maio, que eu não posso deixar. Aliás, tem 2 perguntas na verdade, né? Mas eu vou primeiro a pergunta do arco, depois a pergunta de sempre, que meus entrevistados raramente escapam. Mas, Nino, quais são as dores e os desafios de um mago nesse momento histórico da pandemia para você? No caso, né, o Cara, mago você, o Nino Denani. Quais são? eu tô enfrentando um problema.
tem vários problemas, tá? Mas eu vou falar um pontual que me machuca. Existe uma coisa pela qual eu tô passando ultimamente, que é encarar o desespero das pessoas que estão com algum familiar com Covid. Porque nós somos magos. E a gente trabalha, como eu falei, no limiar entre o real e o imaginário. A gente está ali, né, meio que na balança disso daí. Tanto que a gente usa cinza porque é o meio do caminho entre o preto e o branco, né, o limiar entre as duas cores. E muita gente desesperada porque a mãe está internada na UTI, não consegue respirar, o pai está internado, cuspindo sangue, a filha, o filho. Essas pessoas vêm atrás de mim e falam, mano, me ajuda pelo amor de Deus. E elas chegam desse jeito porque, primeiro, a gente se torna o último ato de esperança dela. E segundo, porque a magia, as pessoas tratam como uma coisa miraculosa, né? Eu falei pra você, tratam como mágica e não como magia. Então é muito, cara, é muito difícil a gente chegar pra uma pessoa dessa e falar, mano, eu vou fazer o possível, mas eu não sei se eu consigo curar seu pai. Eu tenho uma amiga, uma grande, ela se tornou uma grande amiga e não é necessariamente por causa do Covid. A mãe dela está passando por graves problemas de saúde aí, né, umas complicações de saúde. E ela não me pediu nada, porque ela é uma fofa. Mas eu me sinto é, falhando, porque, sabe, tipo, eu não sou aqueles magos de televisão. Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. Então, enfrentar esse tapa de realidade na cara e falar que, olha, você não é tão foda quanto você acha que é, tem coisas que ainda são maiores do que você, tem coisas que são mais potentes do que você. Cara, isso dói, velho. Uhum. Porra, como isso dói, cara. E você vê o sofrimento da pessoa assim e falar, mano, teve uma pessoa que veio pra mim nesse nível, assim, tipo, mano, minha mãe acabou de ser internada, velho, ela tá cuspindo sangue e não tem leito pra ela ficar internada lá e não tem respirador, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, eu te pago o que você quiser. Eu falei, cara, primeiro você vai pra casa e vai respirar. E aí eu expliquei direito pra ele, falei, ó, eu posso ajudar, tentar ajudar de alguma forma, como um paliativo, mas eu não consigo curar câncer, eu não consigo curar Covid. Eu atuo em conjunto com a medicina, mas eu sozinho eu posso amenizar de repente as dores, né? Dar uma palavra de esperança. Agora, aí eu falei, vai para casa, dorme, você tá muito apavorado, amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte ele veio conversar comigo, aí ele explicou tudo para mim, eu falei, beleza, eu vou te atender, mas não vou cobrar nada de você não, e vamos, porque eu tô vendo que você tá desesperado, eu não vou cobrar de ninguém no desespero. E foi um trabalho, eu me senti um bosta, cara, nessa hora, toda vez que isso acontece eu me sinto merda. Uhum. Não é fácil, não é fácil, meu nobre. Não é fácil. É aquele momento que a gente percebe até onde a gente alcança e que tem ali à frente muito mais do que a gente pode entender do que a gente sequer pode alcançar. Não é fácil, não é um momento, não é um momento agradável de atravessar. Eu não sei como que é para você o seu trabalho, Lorde A, mas eu trabalho fazendo atendimento com pessoas. Então eu lido o tempo todo, né? Parte do meu trabalho é lidar com as piores coisas, né? Sim. Então eu lido com morte, eu lido não com a morte em si, eu lido com a tristeza que a morte dá, eu lido com a depressão, eu lido com ansiedade, eu lido com pessoas que estão imbuídas de processos mentais muito próprios de psicose, de sabotagem, eu lido com o pior do ser humano. Não o pior no sentido, o pior do ser humano, né? O que dá mais. E nesse período de pandemia, tá acentuado isso, cara. As pessoas que têm depressão têm muita depressão, as pessoas que têm borderline têm muita borderline, tem tudo no amplo espectro, assim. Uhum. E muitas vezes eu tenho que olhar e falar, cara, eu sou menor do que isso, eu não consigo chegar aí. E Uhum. isso dói. Em mim, eu não Sim. sei como é que é pra você, mas em mim isso dói pra caralho. Dói. A única, assim, Nino, a dor é real.
é uma dor real, meu amigo. É uma dor real, é um, assim, né? A gente aqui no, na Dinastia e também no Círculo Strigoi, eu costumo falar, né, que uma tarde tranquila de um atendimento aos membros, aos integrantes, atualmente tudo online, num dia você começa com uma garota que faz vídeos, que é outmodel, conversando sobre os dilemas delas, com a concorrência dela, como ela vai escolher os melhores parceiros e parceiras para promover as coisas que ela faz, a um ex-veterano de guerra e de guerras aí bem recentes no Oriente Médio, né? É assim, é nesse nível que a gente vai encontrando aqui. É. Então, as conversas É por isso que são, eu falo os para diálogos vocês. são bastante Eu falei para densos vocês. e, cara, é assim, tem aquele ponto que você chega lá e, velho, você, olha, eu consigo vir com você até aqui. Olha, se você topar de sentar aqui um pouco aqui nessa pedra, vamos dar um tempo aqui, vamos ficar olhando o rio correr. Olha, ali adiante daquele ponto, talvez nem você precise ir também. Você pode parar por aqui, né? É, E torcer, é por né? isso que eu falo para vocês, pessoas. É, o caminho da E, magia não é um uhum. caminho tranquilo. É Não claro é. que assim, eu escolhi atender pessoas, mas não é um caminho tranquilo. Não, cara, muitas vezes durante nessa pandemia, né, que você tocou no ponto, durante a FENSAS e Festa Online, muitas vezes a gente teve alguns colegas da gente em outros estados que pegaram Covid, que pegaram casos até mais pesados, que graças aos deuses, graças aos fundamentos deles, aos cuidados, não precisaram chegar no envias do entubamento, mas era o cara lá, 10 dias depois, o cara esteve na festa com a câmera fechada e o cara me escrevendo 10 dias depois e, puxa, Lorde, obrigado aquela noite lá que eu tava lá com vocês. Eu estava mesmo com o convite e passei por tudo aquilo, cara. E foi passar aquela noite ouvindo música, às vezes dando uma olhadinha ali quando aparecia as bailarinas para dançar, o ilusionista lá de vocês, a discotecagem. E, cara, aquilo ali me fazia esquecer um pouco da dor, do negócio da falta de ar, tudo. Porra, obrigado mesmo. E foi situação assim, até nem vou dizer aqui no acesso Redivan, porque a gente teve esses casos também no passado e velho, sim, tipo, quando você sabe que pelo menos o cara tá ali atravessando aquele momento áspero, aquele momento pesado, puta, pelo menos se desviou a atenção do cara, o cara esqueceu um pouco daquela dor, ou daquilo do que vai ser de mim e, nossa, pô, oh, que legal esse som, nossa, que legal isso que o cara falou. Menino, não tem, É, assim, não tem sensação de alívio. De alívio. De é, alívio que mas pode é, dar no peito. Mas assim, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, a gente traz, a gente escolhe, né? Trazer, ou pelo menos né, na proposta aqui do acesso, é trazer esse lugar para as pessoas se perderem um pouco de si, esquecerem um pouco da vida, para esquecendo, descansarem um pouco, recuperarem as forças e atravessarem esse inferno, né? Não gosto, não vou usar o termo inferno, mas atravessar esse momento pesado, denso, extremamente delicado, onde tá tá tudo muito real, tá assim, tipo, você pode morrer, não é uma possibilidade. Você pode, assim, a morte está é, muito próxima. Você vai entrar no Facebook e de repente aquele teu amigo, aquele teu colega partiu, né? pois é. Eu geralmente costumo falar que a vida é uma vadia. Quando menos você espera, ela tá com um cintaralho te esperando. Nino, eu não te escuto falando assim nas outras lives. Eu falo, cara. É porque assim, o meu canal tem vários tipos de live, né? E as lives de segunda e sexta são as mais soltas, assim. Então, nas lives de segunda e sexta eu falo besteira pra caramba. Nas lives de terça, hoje, por exemplo, é a história de um mago, eu vou contar uma história. Live de quarta é um pouco mais séria, e na quinta-feira é a entrevista, então eu me comporto. Mas eu, nas lives de segunda a sexta e na live do Instagram, nossa senhora, como eu me liberto com a galera lá, eu falo besteira pra caramba. É muito bom. Nino, tem uma última pergunta, essa é inescapável do acesso Redvamp, do antigo Redvamp Entrevista. Nino, quando a gente fala de vampiros, qual o teu filme, história em quadrinhos, banda, videogame, qual o seu personagem favorito da produção cultural vampírica?
Cara, eu não vou falar de um personagem, mas eu gosto muito do clã Gangrel do RPG, Hum, sabe? sei. A minha referência de vampiro é o Vampiro à Máscara, o RPG. É a referência de vampiro que eu tenho. Então, quando eu, por exemplo, vou ver Entrevista com Vampiro, Blade, quando eu vou ver essas produções, né, ou o próprio Nosferatu, o Drácula de Bram Stoker, eu sempre tento enxergar esses caras de acordo com uma ficha de personagem do RPG, sabe? Legal. Porque para mim foi para mim é o melhor universo criado dentro da mística vampírica, assim, porque eles respeitam as individualidades. Ou seja, eu conseguiria pegar o Vampiro à Máscara e colocar na cidade que existe hoje. E isso, para mim, é muito importante dessa compreensão. Então, dentro dessa mitologia, você consegue ver, eles respeitam as individualidades, eles embarcam todos os tipos de vampiro, né, o Nosferatu, que é o feião, o, o Drácula, que vai para uma linha um pouco mais realeza, tem os vampiros mais tipo Blade, que pode andar de dia, enfim. Abarcam até o Edward lá do Crepúsculo, né? O Vampiro Purpurina. Tudo isso eles abarcam. Então, a minha dinâmica de compreensão do mundo do vampiro, lógico que você falou da cultura pop, né? A minha compreensão do mundo do vampiro é Vampiro à Máscara. Tudo tá dentro dali. Agora você fala pra mim, Nino, qual que é a sua compreensão de vampiro? Não na cultura pop, mas de vampiro? É você, cara. Você é minha referência, cara. Quando as pessoas me falam de vampiro, é de ti que eu lembro. Falo, ó, dá uma olhada lá com o Lorde A, porque o cara deve saber. Então, essas duas referências eu tenho. Pô, cara, pô, velho, gratíssimo, gratíssimo aí pela menção honrosa. Valeu mesmo. Gratíssimo, meu nobre. E Nino, agora a gente chega aqui nos nossos instantes finais do Acesso Redvamp. Hoje foi um Acesso Redvamp especial, cara. A gente tá aqui há 2 horas aqui no programa. Eu falo pra caramba, né, mano? Pô, isso é bom, a melhor coisa que tem. E Nino, me conta agora, conta aqui pro nosso pessoal como eles te acham aí nas redes sociais da internet. Como faz para falar com você, marcar uma consulta, assistir seus vídeos, participar dos cursos? Então vamos lá. Na verdade, me achar é muito fácil. Todas as minhas redes sociais são Nino Denani. Então é Facebook. Lá no Facebook você procura por Nino Denani que você vai achar. No YouTube o canal também é Nino Denani. O meu site é ninodenani.com.br. O meu e-mail é contato@ninodenani.com.br. Então tudo é Nino Denani. Atendimento, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp no 54 9919 21476. 54 9919-21476. Agora você vai me perguntar, Nino, por que 54 se você está em São Paulo? Aí eu vou te falar, meu caro Lorde A. Eu precisei contratar um assistente, porque eu estou recebendo muito chamado de atendimento, né? E ela está organizando minha agenda agora. E essa assistente eu contratei entre os demoninos, que são os membros do canal. Uhum. Porque eu geralmente falo que eu não cresço sozinho. Na medida do possível, eu sempre trago quem está comigo junto. Pô, E isso é tudo de então, bom. essa pessoa estava desempregada, estava sem emprego, ela é professora de inglês, estava sem emprego. Aí eu chamei ela, falei, olha, já que você está sem emprego, você quer ganhar uma grana a mais, fazer, né, para ajudar na pandemia? Ela topou. Só que ela é de Canela, né, sei lá, no sul do Brasil. Sul do Brasil. Acho Não que é Rio sei se é Grande. Rio Grande do Pará, Acho que é Rio sei Grande lá, do enfim, Sul. tá em Canela. Uhum. Aí, eu acho que é Rio Grande do Sul. Aí ela tá me atendendo, tá fazendo essa seletiva aí. Então ela é minha assistente, a Beatriz, tá lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente tá fazendo essa ponte. Opa, legal. Pô, show de bola, Nino, velho. Gratíssimo mais uma vez pela tua participação, pela tua presença aqui. Volte sempre, volte mais vezes. A Rede Vampírica tá aqui, já temos um espacinho aqui pra você, sempre que você quiser, tá bom? Tamo aí, cara. Você sabe que amigo a gente leva no lado, né? No lado da gente, assim. Sempre que você quiser, é só chamar, que eu vou me esforçar ao máximo pra estar aqui. De vez em quando eu vou esquecer, vou esquecer, não, vou me atrasar, que nem eu fiz da última vez, me atrasei um pouco. Você se Mas perdeu eu no sempre jardim, você apareço. se perdeu no jardim da Vamp Tower. Me perdi no Jardim da Vampita. Na verdade, me perdi no carro mesmo. Eu tava no carro indo pra casa, tipo. Mas tudo bem, Acontece. acontece.
Acontece, meu nobre. Bom, agora a gente sempre fecha o acesso Redvamp com o nosso bloco musical, né? Você fica com a gente até o final? Temos. Acho que sim. Eu só eu tô sentindo cheiro de comida só. Oh, isso é muito bom. Eu tô Então com eu vou fome. chamar aqui o nosso É, eu bloco tô... musical. A gente vai para o nosso bloco musical. Eu separei aqui uma música especial aqui para o nosso encerramento hoje, lançamento. A gente só tem tocado lançamento aqui no Acesso Redvamp, né? Os clássicos ficam para as discotecagens, sempre às sextas-feiras, a partir das 22h15, aqui também na Twitch. Quem quiser vir, tem a Redvamp Nights. O último sábado de cada mês tem Festas e Festa Online. Eu já agradeço a todos vocês que estiveram hoje com a gente aqui, vieram bater um papo comigo, com o Nino Denani aqui no Acesso Redvamp. Gratidão, gratisombra, gratilúcifer a todos. Deixa eu